Boa tarde, a paz do Senhor a todos. Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Você pode ter certeza, quando você vê um vídeo aqui no canal, seja meu ou do presbítero Josias, é porque Deus tocou no nosso coração. E quando Deus ele toca com uma palavra, ele traz uma palavra, ou às vezes ele traz um louvor, é porque essa palavra, esse louvor precisa chegar a uma determinada pessoa. Alguém precisa ouvir aquela palavra. E durante a semana essa palavra veio ardendo no meu coração e orando ao Senhor para que Ele preparasse o dia. Ele preparou esta tarde, a palavra queimou muito no meu coração nesta tarde, então eu decidi gravar esse vídeo. E a palavra se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, alguns versículos eu vou ler a partir do 32, que fala assim: Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomavam ovelha do rebanho. E eu saí após ele e o feri, e livrei-o da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lancei mão da barba, e o feri e o matei. Assim feriu teu servo leão como o urso. Assim será esse incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. No 40 fala assim: E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. O 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Só de ler essa palavra, o Senhor já fala ao nosso coração. Mas aqui eu gostaria de estar falando aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração. Essa história de Davi que derrota o gigante Golias é muito conhecida, né? As crianças adoram essa passagem. E Davi ali, ele era um jovem que ele tinha um ofício diferente dos seus irmãos. Os seus irmãos faziam parte do exército de Saul. Eram homens valentes, homens de guerra, homens que lutavam, né, em grandes batalhas. Davi, porém, era pastor de ovelhas. E ele sempre cuidando do rebanho. Davi, ele foi ungido. Oi, filho. Papai saiu. Desculpa, é que meu filho acordou. Ele sempre cuidou das ovelhas do seu pai. Ele já tinha sido ungido como rei. Porém, ele ainda não tinha assumido o trono, né? Davi, ele estava passando por um processo de preparação. Às vezes a gente acha que a gente exerce uma posição de não muito destaque e acha que está esquecido, acha que o seu trabalho não é válido, mas tudo no Senhor é válido. Davi, ele estava vivendo experiências ali no campo que ele jamais podia imaginar que aquelas experiências iriam servir em algum momento na vida dele. Mas aquelas experiências que ele estava vivendo, as batalhas que estavam sendo travadas ali no campo, as ferramentas que ele aprendia, que ele utilizava ali,
Fazia tudo parte de uma preparação do que Deus tinha na vida dele, da história que Deus iria escrever através da vida dele. E a palavra ela vai nos dizer que ali um certo dia se levanta um gigante e afronta o exército de Saul, o exército de Israel. E ali ninguém tinha coragem de ir contra aquele gigante. Claro, né? Quem tinha juízo, né? Porque o gigante ele desafiou homens comuns e o gigante, ele era um gigante. Ele tinha estatura diferente, ele tinha uma força diferente. Então é claro que ninguém em sã consciência iria enfrentar aquele gigante, porque já iria contando com a derrota. E ali o rei se entristeceu. E a palavra ela vai nos dizer que ali o pai de Davi, tudo um projeto traçado pelo Senhor. O pai de Davi ali pede para que ele vá levar mantimentos para os seus irmãos e saber se os irmãos deles estavam bem. Ele vai, obedece o pai, porque ele era um jovem obediente. E ali, ele chega naquele local, ele deixa o rebanho do pai. E ali ele começa a ouvir o que está acontecendo. Ele ouve falando das recompensas que dariam para quem tivesse coragem de enfrentar. E é claro que ninguém ia ter coragem. Mas ali Davi, ele tinha algo diferente que aqueles homens não tinham. Aqueles homens estavam acostumados a lutar com a sua força, a lutar com a sua capacidade. Eles treinavam para aquilo. E por mais que eles fossem bem treinados, eles sabiam que todo aquele treinamento era em vão contra aquele gigante. Mas Davi, no campo, exercendo um ofício totalmente diferente daqueles guerreiros, ele tinha experiências sobrenaturais. Ele aprendeu lá no campo, cuidando daquelas ovelhas, que a força não vem dele, que a força vem do Senhor. E quem vence determinadas guerras na minha e na tua vida não é nossa força, não é nossa inteligência, não é a nossa capacidade humana, mas é Deus através das nossas vidas. E ali quando Davi ficou sabendo, ele se indignou. E ele falou, quem ele pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo? Ninguém naquele momento imaginou que aquela afronta só levou com aquela afronta humana. Mas tem afronta que vem contra a minha e a tua vida, muitas das vezes, que não é contra nós, mas contra aquele que é por nós. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta tarde o Senhor quer que você entenda que o Senhor, Ele tem te capacitado, o Senhor, Ele tem te preparado para vencer guerras, que Ele só precisa que você se posicione. Porque não é você, não é a tua capacidade que vai vencer essa guerra, mas é Ele que vai vencer. Pega lá no corredor, filho. E a palavra vai nos dizer que ele se apresenta até Saul. E ele fala para que Saul não desfaleça o coração por causa daquele homem, porque ele iria lutar. Na hora Saul, acho que imagina um menino, tá brincando. Ele fala, não, você não pode ir. Você não pode ir contra esse filisteu. Mas ali o Espírito Santo fez com que Davi lembrasse as guerras que ele venceu lá no campo. E aí ele narra pro rei, né, o que aconteceu, como ele tirou, quem é que sobrevive, quem é que luta com o leão? Quem é que luta com o urso? Nós, seres humanos, e sobrevive. Impossível. Impossível, porque eles são astutos, eles são ferozes, eles são devoradores de carne humana. Então, era impossível. Então, ali Davi, o rei, ele vendo Davi falar, ele acreditou. Com certeza, Davi falou de uma forma tão viva, tão... Como é que eu posso dizer? Tão verdadeira, que aquela fé de Davi alcançou o coração de Saul. E o Saul acreditou que ele poderia vencer. E ali Saul tentou o quê? Oferecer armadura. Ele tentou colocar o capacete, a armadura que era de Saul. Só que não serviu para Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, ele tem uma armadura especial para cada um. Ele tem uma ferramenta, ele tem um escudo, ele tem uma forma de usar cada um diferente. E o que eu acho lindo aqui no versículo 40, que fala, e tomou o seu cajado na mão,
E escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia. Então as ferramentas que Davi foi para aquela guerra foi as mesmas ferramentas que ele usava no campo. As ferramentas que Deus vai fazer você vencer essa guerra é as mesmas ferramentas que Ele tem te feito vencer guerras pequenas. Você está num processo de preparação. Então ouça a voz do Senhor nesta tarde, porque se o Senhor trouxe essa palavra ao meu e ao teu coração, é porque nós estamos em um patamar que nós vamos vencer guerras grandes, guerras de gigantes, e que muitos olham para nós e não acreditam que nós somos capazes de vencer. Mas nessa tarde o Senhor nos trouxe essa palavra para nos dizer que nós vamos vencer o gigante. Não importa o tamanho dele, sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele é maior que tudo. A força do nosso Deus é maior que tudo. E é Ele que vai vencer essa guerra. Então vai ser essas ferramentas. Vai ser as ferramentas que o Senhor entregou nas tuas mãos que Ele vai usar para derrubar o gigante. Não vai ser a ferramenta do seu irmão. Ah, mas a ferramenta do meu irmão é melhor. Mas a ferramenta do seu irmão é dele. Só ele sabe manusear. Aprenda nesta tarde, entenda que as ferramentas que o Senhor quer que você utilize é as ferramentas que Ele entregou na tua mão. Pode parecer nada, mas não é a ferramenta que vai fazer você vencer. Entenda nessa tarde que não é você, não é a tua capacidade, não são as tuas ferramentas, mas sim é Deus na tua vida. É o projeto que tem na tua vida que vai te fazer alcançar aquilo que os teus olhos não conseguem contemplar. Porque Davi ele jamais podia imaginar. Se alguém contasse para ele, ele ia falar que não. Mas ali Davi estava sendo treinado. Ele tinha uma convivência com o Senhor. Ele tinha um contato com o Senhor. Então ele sabia que ele não era capaz, mas que o Deus que era com ele naquele campo, o Deus que era com ele todos os dias ali, o Deus que ajudava ele a cuidar daquelas ovelhas, com tanto amor, com tanta dedicação, era o mesmo Deus que ia fazer ele vencer qualquer guerra. Então Davi, ele não olhou para ele. Muitas das vezes a gente deixa de ir para a batalha, muitas das vezes a gente deixa de vencer as guerras, porque a gente olha para a gente. E quando a gente olha para a gente, realmente nós somos pequenos. Mas o nosso Deus é grande. Nesta tarde eu quero dizer para você, o teu Deus, ele é grande. O teu Deus é capaz de vencer qualquer batalha. E Ele está te preparando. E o que Ele precisa é tão somente que você faça como Davi. Davi, ele não foi ali chamado para enfrentar aquele gigante. Deus não mandou ele ir lá para enfrentar aquele gigante, nem o pai dele. Mas quando ele chegou lá e ele se viu diante daquela situação, ele automaticamente se posicionou. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus quer que nesta tarde você se posicione e acredite que é Ele que vai te fazer vencer. Então, receba coragem nesta tarde. Receba uma porção de coragem do céu, porque o Senhor, Ele está levantando você para vencer guerras que pessoas mais capacitadas que você não são capazes de enfrentar. Porque elas não vivem as experiências que você vive. Elas não conhecem o Deus que você conhece. E elas não venceram as pequenas guerras, porque muitas das vezes a gente despreza as pequenas batalhas. E a gente não entende que as pequenas batalhas hoje nos prepara para vencer as grandes batalhas de amanhã. E você é um soldado valente, escolhido por Deus para ser vencedor. Então, nesta tarde, acredite no que Deus tem na tua vida. Acredite no potencial que Deus colocou nas tuas mãos. E lute. Lute com o seu louvor. Lute com a sua palavra. Ai, mãe Thaildes, o irmão fulano louva melhor que eu. Não importa. A ferramenta dele é uma. A sua ferramenta é outra. Só um minuto, meu amor. Mamãe já dá. A sua ferramenta é diferente. Ai, mãe Thaildes, eu prego. Mas a pregação do irmão é melhor. É mais bonita, não importa. O Senhor não está olhando beleza.
Se o Senhor chamou ele de uma forma diferente, não quer dizer que ele não vai te usar na pequenina força que você tem, na humildade que você tem. Então, abre a tua boca e fale. Use a ferramenta que Deus te deu. Não importa se você acha que ela é pequena. Não importa se você acha que você não vai vencer com ela. Coloque Deus na sua frente. Acredite que é o Senhor que vai te fazer vencer esta guerra. Amém? Que Deus possa abençoar a tua casa. Que Deus possa abençoar a tua vida. E eu estarei orando por você, amém? Soberano Deus e eterno Pai. Deus, nessa tarde eu quero te agradecer por essa palavra de ânimo, Pai. E eu quero te apresentar, Pai amado, cada uma dessas pessoas, Pai. Aonde essa palavra chegar. Que o Senhor, meu Deus, nessa tarde, possa capacitar esse soldado, Pai. Que o Senhor possa colocar esse soldado de pé, Pai. Que ele possa olhar nesta tarde para a armadura dele, Senhor, meu Deus. E acreditar, Pai, que ele vai vencer essa guerra. Eu não sei qual é a guerra que ele está enfrentando. Eu não sei qual é a guerra que ela vai enfrentar, Pai. Mas eu sei que o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é que guerreia as nossas guerras, Pai. Nesta tarde eu te peço, Deus, dá coragem, dá ânimos, Pai amado, Pai querido, para os teus servos, Senhor. Alegra o coração daqueles que estão entristecidos, Pai. E nos faz entender, Pai, que cada guerra que nós passamos, que cada dificuldade que nós passamos, Pai, é tudo para o nosso crescimento. É tudo para que o Senhor venha cumprir, Pai, nas nossas vidas o teu propósito. Nesta tarde, Pai, alcança, Senhor, meu Pai, esses soldados, Pai. Alcança-os, Davi, Pai amado, que o Senhor tem levantado, Pai amado, Pai querido, para derrubar os gigantes, Pai amado, Pai querido. E eu creio que diante desse Davi, não há gigante que vai se colocar de pé, porque é o Senhor, do Senhor é a guerra, Papai querido. E eu creio nesta tarde, Pai, que gigantes, Pai amado, vão cair por terra, porque o Senhor vai nos entregar, Pai amado, nas nossas mãos, Pai amado, não para que nós venhamos nos exaltar, mas para que nós venhamos entender que as nossas guerras, quem guerreia é o Senhor. Pai amado, nesta tarde, coloca paz, coloca confiança, Pai amado, no coração dos teus servos, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. E eu já te agradeço, Pai, porque o Senhor alegrou o meu coração, a tua palavra fortaleceu o meu coração, e eu sei que eu estou pronta, Pai amado, para derrotar gigantes, gigantes que se levantar contra a minha vida, gigantes que se levantar contra a minha casa, Pai amado. O Senhor me deu ferramentas, Pai amado, e eu vou utilizar nesta tarde. E eu creio que todos que ouvirem essa mensagem, Pai amado, vão aprender, Pai amado, e entender que já são capacitados, que já possuem, Pai amado, a armadura do céu para vencer essa guerra, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço e eu te amo, Pai. Muito obrigado, Pai amado. Fique com Deus e que o Senhor continue te fortalecendo. Que Deus continue fortalecendo o teu coração. Amém?